Quando a gente fala de Capricórnio, uma palavra adequada a esse signo é ambição. Geralmente, quando a gente ouve essa palavra, a gente pode ter uma conotação um tanto negativa para ela. Vamos entender. Ambição é você querer ir além de onde você já está. Em termos básicos, seria isso. Porém, assim como qualquer outra característica humana, quando ela toma um posto central e unilateral na nossa vida, isso pode se tornar um tanto negativo e anti-evolutivo. Então, se a pessoa tem uma ambição na própria carreira, por exemplo, ou em qualquer área da vida, ela pode ficar cega apenas naquela direção, querendo sempre mais, mais, mais. Então, esse pode ser um lado um tanto negativo se a pessoa viver apenas nessa direção. Porém, uma pessoa também sem ambição nenhuma e com nada é uma pessoa que sempre se sentirá acomodada com o que já tem e com o que já é. Então, de alguma forma, a ambição nos traz aquela sensação de querer ir mais acima na construção material, principalmente. É necessário. É como se fosse assim, você entrou numa empresa e você tem a chance de subir de cargo naquela empresa, de subir a hierarquia ali dentro. Por que não? Por que não ter a ambição de querer subir e ir além, em vez de ficar apenas no mesmo patamar? Isso seria a face positiva de Capricórnio. E uma pessoa que se torna dona de uma empresa e essa empresa está indo bem, por que não abrir uma filial dessa empresa para poder dar continuidade e ampliar ainda mais os recursos financeiros que essa empresa traz para essa pessoa? Então isso seria ambição. Vou trazer hoje um pouco dos planetas em Capricórnio para poder a gente ilustrar um pouco. Lembrando que o objetivo nunca é definir e limitar ninguém, nem nada, até porque ninguém é um planeta e ninguém é um signo. O mapa astral ele serve para poder a gente se conhecer, ilustrar a nossa própria vida e ter uma definição mais concentrada sobre quem a gente é e sobre o nosso potencial. De uma forma geral, todos nós temos Capricórnio no mapa, mas quando temos um planeta em Capricórnio, é como se fosse uma função psíquica, um arquétipo, um deus que precisa ser desenvolvido dentro da gente. Vamos colocar dessa forma. Um Mercúrio em Capricórnio, o que seria? A gente entendeu que Mercúrio é a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio linear e a nossa capacidade de aprendizado e de ensino. Se Mercúrio está em Capricórnio, a gente vai colocar essa mente vestida de Capricórnio. Então, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual sempre querendo ir além, a ambição intelectual, a gente pode colocar também Capricórnio como um signo conservador, uma pessoa que tende a ter um pensamento linear um tanto conservador. Capricórnio, por representar também a questão paterna, a gente pode encontrar uma pessoa que tem uma forma de pensar voltada muito para questões tradicionalistas do lado paterno. E de alguma forma a racionalidade dessa pessoa ela é estruturada. Deve ser construída uma forma de pensar e que ela seja sólida e efetiva. De alguma forma a gente pode ver esse Mercúrio em Capricórnio como uma pessoa um tanto cética, científica. Ela precisa ter o pé no chão com a própria mente para poder sentir que aquilo que ela fala e que ela aprende faz sentido e tem valor prático. Uma Vênus em Capricórnio, por exemplo, a gente vai pegar a nossa deusa do amor, que representa o nosso amor próprio e a nossa capacidade de se relacionar, vestida de Capricórnio, a gente vai ver a responsabilidade, a lealdade, os deveres dentro das relações. Então, uma pessoa que naturalmente tem um senso de autorresponsabilidade com os relacionamentos. E assim como Capricórnio é um signo de longo prazo, uma pessoa de Vênus em Capricórnio, ela sabe, compreende a necessidade de, se for estruturar um relacionamento, ele será estruturado a longo prazo, porque assim Capricórnio funciona. Em relação aos valores pessoais dessa pessoa, também são valores construídos. A pessoa, à medida que ela envelhece, ela vai tendo um sentido de alto valor mais sólido, porque Vênus está vestida de Capricórnio. Quando a gente encontra Marte em Capricórnio, o nosso guerreiro, a gente pode entender que é um guerreiro mais centrado, com um senso de responsabilidade mais firme, porque ele está vestido de Capricórnio. Então ele terá uma ambição nas suas ações.
não serão simplesmente ações sem propósito. De alguma forma, essa pessoa precisa ir cada vez mais desenvolvendo um senso de responsabilidade à medida que ela avança na vida e que ela autoafirma sua própria identidade, porque esse é o guerreiro dela. Marte vai representar a nossa ação. Por estar num signo de terra, como Capricórnio, o movimento, a ação dessa pessoa tende a ser uma ação mais sólida, mais lenta, porém contínua, porque essa é a função de Capricórnio, é a terra cardinal, movimento constante, mesmo que seja devagar. E de alguma forma, assim como Capricórnio é um signo de ambição, como a gente estava falando, essa pessoa de Marte em Capricórnio tende a querer de alguma forma ser reconhecida nas suas ações. Mas o primeiro reconhecimento precisa partir dela mesma, porque Capricórnio se autossustenta. Quando a gente encontra a Lua em Capricórnio, a gente entendeu que a Lua vai representar o vínculo materno, a primeira infância e o talento natural dessa pessoa. Então é como se Capricórnio para essa pessoa fosse algo natural. Geralmente pessoas de Lua em Capricórnio têm um vínculo materno em uma primeira infância um tanto restrita. É como se a figura materna dessa pessoa fosse uma pessoa mais fria, por natureza. Ela experimenta a própria mãe a partir da face de Capricórnio, restritiva. Então é como se essa pessoa tivesse a infância um tanto mais limitada. É como se ela precisasse, desde pequena, ter se feito autorresponsável. A infância das pessoas de Lua em Capricórnio é um tanto mais limitada. Pelo menos na forma como ela expressa suas emoções, ela vai ser um tanto contida, porque Capricórnio é mais seco mesmo por natureza. E justamente por essa pessoa ter tido uma infância mais restrita emocionalmente, ela se faz autorresponsável e a autorresponsabilidade é o principal talento dessa Lua em Capricórnio. E o senso de dever cumprido e de responsabilidade a alimenta emocionalmente, porque essa é a forma como a Lua, o corpo emocional dela, se sente emocionalmente nutrida e bem. Já a pessoa de Sol em Capricórnio, que é o que a gente conhece como os capricornianos, eles têm como jornada solar, como o brilho do coração, o signo de Capricórnio. Então, tudo voltado para a autorresponsabilidade, para o senso de dever, para eles, de alguma forma, ok. O brilho deles está voltado nessa direção. Então, o Sol em Capricórnio é aquele que sente com mais tranquilidade, vamos dizer assim, o senso de dever que a vida cobra. Porque o brilho dele faz parte da jornada de subida e que ele entende que, de alguma forma, as coisas acontecem a longo prazo. E por se tratar de um Sol no signo de Terra, é um Sol de ambição. Então, naturalmente, é uma pessoa que tem uma meta a longo prazo e que caminha nessa direção. Mesmo que ela tenha que começar cedo na vida, um dia ela chega lá. Então, o senso de responsabilidade dos capricornianos, eu poderia dizer que é a principal função e fonte de admiração dessas pessoas. Quando a gente encontra Júpiter em Capricórnio, veja só, Júpiter vai representar o sistema de crenças da pessoa, no que aquela pessoa acredita e o que aquela pessoa precisa desenvolver para sentir que está expandindo seus horizontes. Portanto, o elemento e o signo de Júpiter vai representar como aquela pessoa sente que está crescendo. Uma pessoa com Júpiter no signo de água, por exemplo, ela vai sentir que ela está expandindo seus horizontes à medida que ela se conecta com as suas emoções, com as terapias e com os assuntos do elemento água. Como aqui a gente está falando de Capricórnio, que é do elemento terra, essa pessoa de Júpiter em Capricórnio vai sentir que está expandindo seus horizontes a partir da ação, do dever, da responsabilidade. Quanto mais ela fizer, mais longe ela chega. A gente coloca o signo de Júpiter como um signo que a pessoa tem em abundância. Então, naturalmente, as pessoas de Júpiter em Capricórnio têm um senso de dever e responsabilidade muito grandes, o que pode cair também num exagero. Então, a ambição dessa pessoa não vai ser uma ambição qualquer. Pode ser uma ambição desmedida, porque a gente está falando de Júpiter que quer sempre mais. Quando a gente fala de Saturno em Capricórnio, veja só, como eu já falei, Saturno é aquele que nos traz a necessidade da responsabilidade. O signo de Saturno será o signo do qual será o nosso chumbo,
Portanto, veja só, enquanto Capricórnio fala da autorresponsabilidade, Saturno fala da necessidade da responsabilidade. Então, Saturno em Capricórnio, a pessoa vai ter uma necessidade de responsabilidade com a autorresponsabilidade. Ou seja, ela precisa se fazer responsável do seu senso de autorresponsabilidade por si mesmo, do seu autossustento. Então, a diferença entre Capricórnio e Saturno, que é o seu regente, é a seguinte: Capricórnio por si só tem o senso de autorresponsabilidade e de ambição. Saturno ele vai representar a necessidade do desenvolvimento de responsabilidade no signo e na área onde ele estiver. O que os dois têm em comum é que quanto mais a pessoa se autorresponsabiliza, quanto mais a pessoa arca com seus deveres, mais estruturada ela fica, mais firme ela se sente. A gente precisa lembrar que não existe influência de planetas sobre a nossa vida. O que eu quero dizer? Se você pega o seu mapa e você vê que Saturno está em tal área, em tal signo, então o Saturno ali ele está limitando a sua vida. Não é assim que funciona. O seu mapa é um reflexo da sua jornada, um reflexo de quem você é. Então, se Saturno está na casa do dinheiro, por exemplo, ele vai limitar a sua vida financeira. Mas não porque ele está influenciando a sua vida financeira. É porque aquilo é um reflexo de você mesmo. De alguma forma, existe um motivo para poder você ter nascido com esse aspecto, com esse ponto no seu mapa. Essa é a resposta que a gente não consegue ter. O que a gente consegue fazer é trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente é. Essa é a função do mapa astral. Não necessariamente vai te trazer autossatisfação. Ele vai te trazer autoconhecimento e o autoconhecimento vai fazer com que você se responsabilize pela sua própria vida. Esse é o objetivo. Então, em vez da gente culpar um Deus, um planeta, um signo por conta de alguma restrição na nossa vida, é melhor que a gente se faça autorresponsável, porque até aqui a gente entendeu a necessidade da gente desenvolver também essa visão perante a vida. Atotô Obaluaê. Assim como eu venho fazendo com os outros signos, existe um orixá sincretizado a Capricórnio, e seu nome é Obaluaê, também conhecido como Omulu. Esse orixá, ele é retratado como uma figura coberta de palha. Por que ele carrega essas palhas? Porque ele carrega chagas, ele carrega cicatrizes, ele carrega feridas. Então o Obaluaê é visto como o orixá da cura e das doenças. Ele de alguma forma é considerado um dos orixás mais sérios de todos, assim como Saturno e Capricórnio são. Ele por si só é um orixá conectado à terra, assim como Capricórnio é um signo do elemento terra, e é um orixá voltado para a cura a partir do afastamento de maldições também. A vida e a morte, a nossa transição, devem ser levadas a sério. Por mais difícil que seja ouvir isso, de alguma forma pode existir também a necessidade da doença. Por quê? A doença ela nos traz autoconhecimento, autorreflexão. A gente precisa investigar e procurar entender por que o nosso corpo está manifestando aquela doença. Algumas doenças são fatais. E por que isso acontece? De alguma forma também o nosso corpo, a nossa espiritualidade pode buscar um motivo para poder a gente finalizar o nosso ciclo. Portanto, aquela pessoa que ficou doente e faleceu, de alguma forma a doença foi só uma desculpa do sagrado para poder fazer a transição dessa pessoa. Então as doenças também têm o seu papel. Claro que ninguém quer ficar doente e a saúde deve ser prezada. Então, assim como Saturno era considerado como ceifador, Obaluaê e as doenças também podem ser vistas como ceifadoras da vida. Nada vai me acontecer, sou protegido e bem guiado por Obaluaê.